Hoje vamos falar de Alien, a novelização oficial escrita por Alan Dean Foster para o filme homônimo lançado em 1979. Então, vamos para a resenha. O título original é Alien, e as primeiras edições chegaram a ser traduzidas como O Oitavo Passageiro. A edição que eu tenho é a de 2015, publicada pela editora Aleph, com tradução de Henrique Guerra. A edição de 2015, de longe, é a mais bonita até o momento. Tem um enobrecimento na capa com laminação soft touch e cores com efeito metalizado. As folhas de guarda são apresentadas nas cores verde e preta com rico grafismo alusivo ao filme e tem ainda um jogo de stop motion que forma a palavra Alien. O miolo é composto em papel Pollen Soft que dá um maior conforto visual ao leitor. E a tipografia também é excelente, então vale a pena comprar o livro. A obra foi escrita por Alan Dean Foster, porém baseada no roteiro de Dan O'Bannon e Ronald Shusett. Embora o contexto seja um futuro distópico muito distante, a obra guarda paralelos inegáveis com a década de 1970, época em que foi escrita. Portanto, eu vou pontuar aqui a minha interpretação crítica da obra. Isso não significa que os criadores tiveram essas intenções em 1979. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a crise do petróleo. Eu acho que uma das influências mais perceptíveis em Alien é o fato de a Nostromo ser uma nave rebocadora que coleta minérios em outros planetas para prover as necessidades dos humanos aqui na Terra. Ou seja, tantos anos se passaram e a humanidade ainda depende do extrativismo predatório para poder existir. Isso é um claro reflexo da crise do petróleo de 1973, ano em que foi descoberto que o petróleo não seria mais um recurso renovável e que um dia iria se esgotar. Essa descoberta gerou uma crise mundial sem precedentes, pois os países produtores de petróleo, naquela época, reduziram drasticamente a produção e elevaram o preço do barril, afetando várias economias. Só para citar um exemplo dessa crise, aqui no Brasil, o reflexo foi o fim do milagre econômico e o início de um difícil período de recessão. Para piorar, no mesmo ano houve a Guerra de Yom Kippur, que levou os países árabes produtores de petróleo a embargarem as exportações para a Europa e Estados Unidos, devido ao apoio militar que eles davam a Israel. Então, sim, Alien pode ser visto como uma crítica contundente à ganância desmedida do ser humano pela exploração de recursos naturais. Porém, isso é projetado para muitos anos além, em um contexto onde isso se daria no espaço e não mais no planeta Terra. É essa mesma ganância representada no livro pelo sinistro Ash, um funcionário ciborgue infiltrado na tripulação para defender os interesses secretos da companhia, que sela o trágico destino da tripulação. A companhia, por sua vez, vê no Alien um produto ou uma arma biológica a ser explorada comercialmente. Repara só neste trecho do livro que eu vou aqui transcrever para vocês. Seres de uma era mais antiga ficariam pasmos se soubessem que o Nostromo rebocava uma considerável quantidade de óleo cru pela vastidão que separa as estrelas, fechado na sua própria refinaria automática e de funcionamento ininterrupto. Todo esse óleo estaria transformado em petroquímicos quando a nave orbitasse de novo na Terra. Tais métodos se tinham revelado necessários. Embora a humanidade tivesse produzido há muito tempo maravilhosos e eficientes substitutos dos combustíveis fósseis, e com eles movimentasse a sua civilização, só o fizera depois que a cupidez de certos indivíduos sugara a última gota de petróleo da Terra. A fusão nuclear e a energia solar alimentavam todas as máquinas do homem, mas não substituíam os petroquímicos. Um motor nuclear não produz plásticos, por exemplo.
Se os mundos modernos não podiam existir sem energia, com muito mais razão não podiam dispensar os plásticos. Daí a presença, no Nostromo, de um cargueiro de maquinaria, comercialmente viável se bem que historicamente incongruente, e do barulhento líquido negro que ela pacientemente fabricava. Páginas 32 e 33. O segundo ponto é o feminismo. Não tem como negar a presença do feminismo em Alien. Isso é pura influência da época. Isso porque, nos países ocidentais industrializados, a chamada segunda onda do feminismo começou a ganhar força no final dos anos 60 e atingiu o seu ápice em 1977 com a explosão de vários movimentos e manifestações contra o domínio do patriarcado, a favor da igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho e nas instituições educacionais. Os movimentos também exigiam outros direitos, como o de creches públicas 24 horas e aborto livre em qualquer mês da gestação, o que acabou, inclusive, se tornando um direito em todo o território americano em 1973. Só um adendo: essa lei foi recentemente suspensa em 2022 pela Suprema Corte Americana, para vocês verem como é um debate ainda muito presente nos nossos tempos. Então, hoje, cada estado decide como regulamentar o aborto. Voltando ao feminismo, questão central do livro, o movimento feminista na época de Alien era ainda muito restrito às mulheres brancas e das classes médias altas. Por isso, dá para entender por que a protagonista é a Sigourney Weaver, pois ela representava bem esse arquétipo da época. No final do livro, Ridley Scott, em entrevista a Danny Perry em 1984, declara o seguinte: "Meu filme tem mulheres fortes simplesmente porque gosto de mulheres fortes. É uma escolha pessoal. Não sou um machista, nem compreendo mulheres que se considerem superior apenas por uma questão de gênero, eu apenas acredito na igualdade entre homem e mulher. Simples assim." O terceiro ponto que eu gostaria de destacar são as classes sociais. Como diz o próprio Ridley Scott, Alien é o primeiro filme de ficção científica que apresenta personagens da classe trabalhadora, em vez de uma tripulação de cientistas, militares ou astronautas. Você vai reparar que os trabalhadores, ali os operários da nave Nostromo, têm um aspecto mesmo de operário, de classe trabalhadora. Eles são rudes no comportamento, têm uma fisionomia bem rústica e eles se comportam de uma forma definitivamente que não podemos classificar como elite. Então, isso é um aspecto muito interessante na obra e no filme. É uma escolha, inclusive, artística do diretor. O quarto ponto que eu gostaria de destacar é a inteligência artificial. Uma das coisas mais impressionantes de Alien é a forma como o livro prevê a existência de uma inteligência artificial, embora passiva, a serviço do ser humano. Exemplo claro disso é o próprio nome da nave. Nostromo, do italiano, significa contramestre. Em uma nave, o contramestre é aquele que, em caso de extrema necessidade, substitui o capitão no comando. É exatamente isso o que a mãe faz, mantendo o capitão Dallas e a sua tripulação em segurança, sobretudo quando eles estão em profundo sono criogênico. Essa passividade da mãe, que só age quando solicitada, pode ser entendida como a proteção materna aos seus filhos, representada no livro pelos membros da tripulação. O quinto ponto que eu gostaria de destacar é que a nave pode ser entendida como uma metáfora do útero. Se você acha que esse assunto é coisa de maluco, olha, tem vários fóruns na internet que discutem que havia uma intencionalidade da equipe criativa em trabalhar com várias metáforas sexuais no filme, embora Ridley Scott tenha negado verbalmente isso. A própria Sigourney Weaver declarou que foi cogitado um final onde o alien a desejaria como uma reprodutora de sua espécie ao vê-la sem roupa já na nave auxiliar. O roteirista Dan O'Bannon assumiu abertamente essa intenção,
inclusive em relação à violência e à conjunção carnal não consentida, para não falar aqui aquele outro nome pesado que o YouTube pode censurar. Para isso, para esses detalhes mais profundos, eu recomendo que vocês visitem o site que vai aparecer aqui na tela, tá? Que é o Xenopédia, que lá tem todas essas informações em detalhes. Uma coisa que eu achei interessante e que bate com várias análises é que a mãe pode ser uma metáfora do útero. E vamos analisar o que é útero. O útero é um ambiente claustrofóbico feito para receber o óvulo fecundado, mantê-lo seguro durante o seu desenvolvimento e expeli-lo ao término da gestação. Se você observar bem, é exatamente essa a lógica dos acontecimentos em Alien. O ovo do Alien, né, pode ser o símbolo do testículo, que seria a glândula masculina que produz o espermatozoide que fecunda o óvulo. Portanto, quando o engenheiro Kane entra na mãe com o facehugger, ele cumpre exatamente essa função de fecundá-la. A mãe seria, então, um ambiente seguro para o alien se desenvolver e depois ser expelido, como acontece no filme. Porém, esse ser xenomórfico é como um agressor indesejável que irá matar aos poucos a prole da mãe. As análises na internet vão ainda mais longe do que isso que eu estou falando. Tem gente que vê no facehugger uma imagem da vulva. Para outros, o crânio do alien adulto seria com aquela forma, né, com a sua boca que projeta para morder, para atacar, e a lubrificação que sai remete a um formato fálico. A própria atriz Veronica Cartwright, que interpretou a Lambert, descreveu os sets desenhados para o filme como algo muito erótico. Os cenários são tão eróticos. São vaginas grandes e pênis. A coisa toda é como se você estivesse entrando em algum tipo de útero ou o que quer que seja. É meio visceral. Vamos para o sexto ponto. A oposição entre Ripley e a mãe. Olha, não precisa ser muito esperto para ver que existe uma oposição entre a passividade de mãe e a autonomia, a rebeldia de Ripley. Como fica exposto na página 245 do livro, todos da tripulação subestimavam Ripley, mas ela era a única a perceber que o alien seria uma ameaça à vida de todos. E isso se concretiza. Ela também é a única a desconfiar de Ash, o cientista que protege o alien o tempo todo e os interesses escusos da companhia. Porém, é interessante notar que no final a mãe se redime, ainda que de forma involuntária, e conta para Ripley todo o plano de Ash. O sétimo ponto é que Dallas representa a falência do homem e Ash é a frieza científica. Fica evidente que Dallas, embora apresentado no começo do livro como um homem capaz, é fraco e sugestionável. É um homem perdido que se contenta em ser um mero comandante de uma nave rebocadora. Ele perde a grande chance de se aliar a Ripley, que admira sua inteligência e não se conforma com a sua fraqueza. Mas Dallas prefere sempre dar ouvidos a Ash. Ele toma as decisões erradas, uma atrás da outra, e fracassa por completo no seu comando. Seu fim é triste, e ele termina como um hospedeiro do parasita alienígena. Já Ash pode ser visto como uma crítica muito bem construída à ciência positivista, muito comum nos Estados Unidos após a década de 1950. Ash passa o tempo todo em observações empíricas do alien. Isso chega até a irritar, sem levar em conta valores éticos, as implicações éticas de sua conduta ou do tamanho da ameaça que aquele alien representa para a tripulação. Assim como a ciência positivista prega a total neutralidade em favor da objetividade, Ash despreza a vida de seus colegas em nome dos avanços científicos. E assim como a ciência positivista repudia a rebeldia, porque defende uma sociedade estável, sem conflitos, sem choques e sem mudanças, Ash odeia Ripley, que é o elemento crítico e disruptivo da tripulação.
Nesse oitavo ponto, vamos falar dos personagens e suas simbologias. O Capitão Dallas, como eu disse aqui, representa a falência do homem no comando. É um homem fraco, sugestionável, incapaz de apontar um caminho. E, inclusive, ele é muito fraco quando o elemento alienígena entra junto com Kane na nave. Kane é o engenheiro, pouco imaginativo e sem capacidade para liderar. É o imediato. Não é à toa que ele foi escolhido ali para ser a grande vítima da história, né? Porque é um homem também muito fraco e muito incapaz. Seria o perfil perfeito de uma vítima. Tenente Ripley, a mulher impassível, disruptiva, impulsiva, rebelde, ela que toma as decisões mais corretas. Fora isso, a Ripley tem uma visão holística que todos não têm. Ela consegue olhar o todo e é ela justamente quem consegue se salvar no final. Lambert é uma personagem assim que não tem muitas características psicológicas, ela só é uma mulher muito pragmática, né? E principalmente ela tem uma imaginação que no filme não transparece muito, mas no livro apresentada em mais detalhes. É uma mulher mais imaginativa, com um certo senso de humor, mas isso infelizmente não aparece no filme. Ash, como eu disse, representa a frieza científica. Parker é um homem volúvel e volátil, inconstante, explosivo. Brett é um homem fleumático, apático, passivo e subalterno. Jones, o gato, é o elemento da distensão, é o mascote ali da tripulação. A mãe seria a mulher passiva, colaborativa, o útero que abriga e acolhe a tripulação em segurança. E o alien, evidentemente, é o elemento de terror, suspense e tensão. É o ser invasivo, agressivo, portanto, né, alienígena, que significa exatamente isso, um ser de um outro mundo, que entra ali para agredir e extinguir as vidas presentes naquele ambiente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, eu agradeço vocês terem chegado até aqui. Me ajudem, deixem um like, um comentário e até a próxima resenha.